Agora, gente, eu quero fazer um alerta. Você sabia que com as festas e feriados comuns nessa época do ano, podem aumentar os acidentes com traumas em crianças e também em idosos? Pois é. O Elton Moreira conversou com um neurocirurgião pediátrico que explica os cuidados que devemos ter. Olha só. Com o final do ano chegando, se aproximam também as festas e feriados, e é justamente neste período que aumentam os acidentes mais graves e que podem causar traumas graves, principalmente em crianças e idosos. O neurocirurgião pediátrico Dr. Ricardo Santos de Oliveira faz um alerta para os cuidados que devemos ter. Nós temos mais carros que vão em direção às rodovias, com isso aumenta o número ou a chance de os acidentes automobilísticos e, obviamente, aqueles relacionados aos acidentes domésticos, como, por exemplo, as quedas, as brincadeiras aí, nós temos nos prédios, nos parques, os brinquedos, as crianças acabam subindo, muitas vezes sem uma segurança adequada ou mesmo sem que os responsáveis fiquem atentos e acabam caindo desses brinquedos. Outros possíveis agentes que possam provocar os traumas são os patinetes, os patins, as bicicletas. Então, a necessidade aí da vigilância nas crianças e, principalmente, em observar os materiais apropriados para cada atividade dessa. Um dos acidentes que mais ocorrem nesta época do ano são nas estradas, por causa da maior circulação de carros e da falta de dispositivos de segurança infantil, como as cadeirinhas, as crianças acabam sofrendo as consequências da imprudência. Todos nós sabemos que o Código Brasileiro de Trânsito, ele obriga que se use o assento de retenção, a chamada cadeirinha, enquanto a criança tem aí geralmente de 0 a 2 anos, né? Há uma diferença, nós sabemos que quando a criança é muito pequena, a forma do posicionamento dessa cadeira e depois a inversão. Acima dessa idade, geralmente há uma cadeirinha adequada também para o peso e para a altura da criança, e depois, até a criança geralmente completar em torno de 7, 8 anos, há necessidade do assento de elevação, aquela que a gente coloca no banco para a criança ficar numa posição adequada para que o cinto de segurança não passe pelo pescoço, né? O cinto de segurança tem que passar aqui na região da clavícula da criança e não no pescoço, porque num acidente, às vezes, não precisa nem ser um acidente tão grave, a criança pode sofrer uma lesão da região cervical. As crianças apresentam fragilidades diferentes dos adultos. As características ósseas e o processo natural de desenvolvimento do andar e do equilíbrio tornam as crianças mais predispostas a traumatismos, especialmente na cabeça, levando frequentemente a procurar atendimento médico. Por isso, os itens de proteção são fundamentais para as crianças. Nós temos as atividades lúdicas, como, por exemplo, a bicicleta, o patins, o patinete. Então, essas atividades são potencialmente geradoras de traumas, sejam eles quedas, em que podem ocorrer fraturas, então fraturas nos braços, nas pernas. Então, é importante as proteções das articulações, cotovelo, joelho, punho, para que, caso ocorra uma queda, a criança tenha uma proteção. O neurocirurgião pediátrico explica ainda que, na maioria dos casos, o traumatismo craniano pode ser considerado leve. Entretanto, nos casos graves, a criança pode chegar no hospital em coma e precisar de cirurgia de emergência para tratar hematomas. Segundo o especialista, as estatísticas mostram que o traumatismo craniano é mais frequente dos 0 aos 4 anos em razão de quedas, dos 14 aos 24 anos por causa de acidentes de trânsito e nas pessoas acima de 65 anos de idade também por causa de quedas. Por isso é importante atenção e cuidado para evitar situações desse tipo.